Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Priston, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental, orientadora profissional e psicopedagoga. A psicopedagogia, ela é uma área do conhecimento que nasceu na Europa, mas se fortaleceu na Argentina e chegou aqui nos meados da década de 70 aqui no Brasil. Ela se origina da justaposição entre dois saberes, a psicologia e a pedagogia. O objetivo da psicopedagogia é investigar e compreender o processo de aprendizagem do educando e como ele estabelece essa relação com esse processo. Então, a psicopedagogia estuda 3 áreas do conhecimento. O cognitivo, que é o pensar, o refletir, o raciocinar. O social, que é a relação desse educando com o meio onde ele vive. E o psicológico, que são as emoções envolvidas nesse processo do aprender. Ao perceber que a criança ou o adolescente ele tem essa dificuldade no processo de aprendizagem, como por exemplo, desmotivação, o desinteresse pelos estudos, dificuldade de se adaptar à escola, à instituição, a hiperatividade. Deixa eu ver outros sintomas. A dificuldade na caligrafia, aquela caligrafia que é garranchada, que é difícil de entender, que a gente chama de disgrafia. Aquela dificuldade de entender, de trocar letras, de trocar sílabas, de inversão de sílabas de palavras, que a gente chama de dislexia. Outro sintoma, a dificuldade de entender cálculos, de raciocinar, que a gente chama de descalculia e outros sintomas, dos mais variados, inclusive sintomas emocionais. Isso quando esse educando chega com essa dificuldade para aprender, quando esses sintomas eles são assim, no início detectados e de alguma forma a escola faz suas intervenções, a família colabora, então isso às vezes nem sempre chega a uma dificuldade tão grande, ela é sanada logo no início, mas quando esses sintomas eles assim aumentam sua gravidade, é necessário sim procurar a ajuda de um psicopedagogo. Esse psicopedagogo ele pode ser institucional, que normalmente trabalha em escola, e pode ser o psicopedagogo clínico, que trabalha em consultório. Então, como é que funciona aqui no consultório? A criança ou adolescente ele chega com a demanda, a família traz a queixa principal, que normalmente a escola também solicita. Tá? E assim, depois o psicopedagogo ele entra no processo investigatório de análise de dados, de avaliação de todo o material que é utilizado aqui, com as ferramentas psicopedagógicas, como por exemplo jogos pedagógicos, dramatizações, leituras, dinâmicas, atividades de consciência fonológica, são todas ferramentas que no final o psicopedagogo vai reunir para fazer um levantamento de dados, vai fazer um levantamento da hipótese diagnóstica, dar esse feedback para esta família, dá orientações também para a escola e depois faz seus devidos encaminhamentos. O psicopedagogo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros profissionais, que a gente chama de equipe multidisciplinar. Pode ser o fonoaudiólogo, o neuropediatra, o pedagogo, o médico. Ele precisa dessas parcerias para fortalecer esse educando, dar apoio, à família e à escola também. E quais seriam os benefícios do acompanhamento psicopedagógico clínico? Na verdade, o principal objetivo é desenvolver o cognitivo desse educando de forma mais satisfatória possível. Outro benefício também é a gente trabalhar a responsabilidade e o compromisso que esse educando tem, diante da sua dificuldade, e também assim a gente fazer um trabalho
de elaborar um mapa de estudo, boas maneiras de como estudar. Esse aluno também tem essa orientação, né? A gente fortalece também os vínculos para o saber e, assim, o mais importante, desenvolver o prazer para o aprender. E quais as dicas, né, para os pais acompanharem o desenvolvimento da aprendizagem do seu filho? O mais importante que eu acho, o mais valioso, é o monitoramento. Então, você estar presente, não é, em todos os momentos da vida do seu filho escolar. Isso aumenta o rendimento pedagógico de forma significativamente. Outra coisa importante também é respeitar esse tempo, não é, que o educando tem. Porque muitas vezes a ansiedade dos pais atrapalha um pouco. Muitas vezes os pais desejam que esse filho tire notas boas, desejam que ele seja o primeiro da sala. E isso causa, às vezes, um sentimento de angústia, de fracasso, de insegurança. E isso, assim, não é saudável. Outra coisa importante assim, incentivar jogos pedagógicos, leituras constantes com a família, não é? Esses jogos pedagógicos que desenvolvam o raciocínio linguístico, o raciocínio lógico e, assim, o mais importante é o ter, assim, o prazer e o amor e a paciência no momento desse.